Eu quero retomar a nossa conversa sobre o tarifaço de Donald Trump agora e sobre a situação que começa a valer a partir de amanhã para o Canadá, com dobro de taxas envolvendo aço e alumínio. E para você, Fábio Piperno, como é que você avalia a maneira como Donald Trump está conduzindo e esticando cada vez mais a corda? A Langani menciona que isso mexeu bastante com as bolsas lá nos Estados Unidos. Claro que sim, porque são 50 dias de governo apenas e até aqui, nos campos político, diplomático e econômico, um grande fiasco. Veja, o Alan tem razão, mexeu com as bolsas, mexe com muitas relações. Então, por exemplo, no campo político ele consegue ressuscitar quase que defuntos, como, por exemplo, Justin Trudeau e seu Partido Liberal, que corria o risco de tomar uma goleada aí por diferença de cerca de 30 pontos, como apontavam as pesquisas nas próximas eleições canadenses. Justin Trudeau vinha num período de forte impopularidade a ponto, inclusive, de anunciar que não ia concorrer ao novo mandato. O que aconteceu lá agora? Por conta também de mexer com os brios nacionalistas canadense, hoje as pesquisas apontam uma situação de empate técnico. A presidente Cláudia Sheinbaum do México, que também agiu com muita altivez, levou milhares e milhares de pessoas às ruas nos últimos dias. Do ponto de vista diplomático, tomou uma goleada até na eleição aqui para secretário-geral da OEA, pagou o vexame de ter que retirar a candidatura do chanceler paraguaio. Foi eleito o do Suriname. E do ponto de vista econômico, é tudo isso que o Alan falou, e mais um outro detalhe. Além dele mexer com cadeias que já estavam lá estabelecidas e tal, por conta dessa fraude aí do Make America Great Again, como se a América não tivesse vivendo um período virtuoso de muito mais crescimento nos últimos tempos que a Europa, e ficando cada vez maior, né? Uma economia que equivale a 27% do PIB mundial. Ele mexe, sobretudo, com interesses de empresas americanas que estavam em países como Canadá e México. Então, o problema, além de afetar os consumidores, ele vai, por conta dessas medidas translocadas e demagógicas, também atentar contra o interesse de empresas americanas. O que foi, Gani? Eu vou discordar do Piperno em relação ao político e ao geopolítico. Então, a minha crítica ao Trump é em relação à sua política comercial externa. Isso eu não concordo, isso traz inflação para os Estados Unidos, prejudica o consumidor. Tudo que é contrário à globalização, eu sou do contra aqui. Agora, em relação à própria economia, ele tem medidas importantes, desestatização da economia norte-americana, redução tributária, diminuir o tamanho do Estado, né? Acabar com aquele dinheiro que é utilizado, que a gente chama de deep state, que é aquela burocracia não eleita, Evandro, agências governamentais utilizando esse dinheiro para fabricar narrativas mundo afora. Trump tem acabado acertadamente com isso e principalmente colocando um fim ou caminhando para o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia, parando de dar armamentos para a Ucrânia. Eu também vejo isso como acertado. Ele precisa combinar com o Putin, combinar com os eles, vai realmente acabar esse conflito. Eu vejo o que aconteceu ontem, hoje, anteontem. Mas assim, sem o apoio norte-americano, acredito que a Ucrânia, chega uma hora, ela vai acabar se rendendo. Agora, a minha crítica... Mexeu até com a Dinamarca. Quem é que mexe com o reino da Dinamarca? O que há de... Como é que é? O Hamlet, né? O Hamlet, o que é podre no reino da Dinamarca. Mas, é isso. Mas, em relação à política comercial, aí eu acho, aí eu e o Piperno é o ponto aí de convergência entre nós dois aqui. Quero te ouvir, Segré. Várias questões sobre o mesmo assunto. A primeira, essa taxação de aço e alumínio, vem por uma retaliação dos Estados Unidos, do governo Trump, por um aumento do custo da energia da província de Ontário, em Canadá, para os Estados Unidos. Então, não é somente uma loucura de Trump, a gente tem que avaliar tudo. Mark Carney, que é o próximo primeiro-ministro... Ô, Segré, daqui a pouco eu vou te ouvir por completo, porque o seu sinal está oscilando um pouquinho, tanto imagem quanto voz não estão com a qualidade aí para nossa audiência acompanhar. A gente vai ajustar e eu já volto contigo, então guarda teu argumento aí. Enquanto isso, eu quero trazer também um pouquinho de manifestação do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre essas medidas que estão sendo adotadas por Donald Trump. A gente tem um trecho de uma manifestação que ele fez hoje, vamos acompanhar. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia.
fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. O Gani estava dizendo aqui que vai falar assim para o Piperno. Fale manso comigo, Piperno, para que a gente possa seguir em paz aqui. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia, né? Assim, o presidente da República já tinha mandado alguns recados ao Donald Trump, mas agora foi uma direta bem intensa, né? Fale manso comigo se você quiser que eu fale manso com você. O presidente Lula, nessa fala, foi contra todas as recomendações ali do Itamaraty, dos assessores internacionais, no sentido de não entrar no embate direto com Donald Trump, né? Isso aí ficou muito claro. Mas ele viu, ele é político e viu que o momento é de colocar a cabeça de fora. Eu soube que ele conversou com outros presidentes exatamente sobre essas ações do presidente norte-americano, principalmente o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, né? Então, isso aí já é uma jogada política, já é uma história meio Trudeau, querendo levar vantagem no sentido desse apelo nacionalista, né? Isso leva vantagem ao governante que chama esse poder nacionalista, essa história de, olha, nós não podemos admitir que alguém lá de fora venha nos ditar e tal. Então, já é uma jogada política isso aí. E, na verdade, o Trump não está mexendo politicamente. Ele está mexendo no tabuleiro dos negócios, das articulações empresariais e do comércio internacional. Tudo que acontece nos Estados Unidos acaba, de certa forma, abalando o mundo inteiro. A gente fala que interfere no Brasil, mas não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. E o que eu vejo no momento é o seguinte, tem uma interrogação do tamanho de um mundo sobre os resultados disso. Ninguém sabe ao certo, 100% dizer, olha, os Estados Unidos, no final, vão sair vencedores desse, vamos dizer, desse ímpeto de Donald Trump. Ninguém sabe o que vai acontecer. E levar um país do tamanho dos Estados Unidos a essa interrogação, isso não é uma sabedoria muito grande. Então, é preciso dizer que o Trump não está lidando politicamente, como falou politicamente o presidente Lula, mas sim comercialmente. São dois pontos diferentes. Veja bem, ele não tem como produzir alumínio suficiente para suprir a cadeia de produção norte-americana, a cadeia interna. E aí? O que ele vai fazer, né?